Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. E novamente eu quero falar sobre políticos dentro da igreja. E o candidato do Senado por São Paulo, meus irmãos, o ex-ministro do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, Marcos Pontes, ele pediu votos para os evangélicos durante um culto no Colégio Batista Brasileiro. E em meio a uma reunião da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil em São Paulo, um fiel interrompeu a apresentação dos políticos dentro da igreja. Veja o trecho do vídeo comigo. Todos os candidatos a uma função pública, diga só o seu nome, que cargo pretende, e nós vamos orar por vocês. Então o microfone vai ser colocado ali. Gostaria que começasse aqui com nosso ex-ministro, da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Diga o nome e qual cargo está disputando nessa eleição. Ok, boa noite a todos. Senhor Pastor, queria agradecer por esse convite de estar aqui com vocês hoje. Nós estamos alinhados na mesma direção a favor do nosso país. E meu nome é Marcos Pontes, eu sou astronauta, ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, ex-ministro de Comunicações e atualmente candidato ao Senado aqui por São Paulo, pelo PL, número 222. Obrigado. Helicópteros da Agência Nacional de Aviação Civil. Sou candidato a deputado federal pelo PTB de São Paulo e o meu número é 1460. Muito obrigado por essa oportunidade. E que Deus levante, meus irmãos, homens como esse, protestando contra esses absurdos no culto. E eu gravei um vídeo aqui no canal também, onde eu critiquei a religião do bolsonarismo, onde inúmeras denominações aqui no Brasil estão se dobrando ao sistema político e permitindo que os mesmos discursem na igreja, meus irmãos. E se vocês não assistiram o link, ele vai aparecer aqui em cima nos cards e também vai estar disponível na descrição. Mas antes de eu comentar sobre essa atitude do fiel que interrompeu o culto dos pastores e políticos na igreja, líderes da igreja precisam orientar seus membros, irmãos, a respeito de como nós devemos nos posicionar politicamente. E eles devem mostrar, segundo a palavra de Deus, como a ideologia marxista é totalmente contrária à fé cristã. E algumas pautas que essa ideologia marxista defende são ideologia de gênero, aborto, homossexualismo, e eles são contra, por exemplo, a propriedade privada. Eu não tenho tempo de analisar uma por uma nesse vídeo, porém só de mencionar essas, nós sabemos que essas pautas defendidas são contrárias à fé cristã, e realmente uma pessoa que se diz cristã e apoia um governo de esquerda, a pessoa tem que rever os seus conceitos bíblicos, meus irmãos. É incompatível o pensamento marxista com a fé cristã. Mas tendo dito isso, meus irmãos, existe um grande abismo entre orientar os membros da igreja e fazer da mesma um curral eleitoral. É importante mencionar essa distinção, porque as pessoas elas continuam insistindo nesse argumento que a igreja deve se posicionar. E realmente, meus irmãos, a igreja precisa se posicionar, mas não transformar o culto que deve ser prestado a Deus em um palanque político. Quer que eu repita novamente? O culto prestado é para Deus e não para transformar em um curral eleitoral, apresentando candidatos para as pessoas votarem. João Calvino, por exemplo, ele listou 2 elementos definidores do cristianismo que, em suas palavras, constituem toda a substância do verdadeiro cristianismo. E esses 2 elementos, meus irmãos, são esses: um conhecimento, primeiro, da maneira correta de adorar a Deus, e em segundo lugar, da fonte da qual se deve buscar a verdadeira salvação, que é em Jesus Cristo. E como eu provo isso nas Escrituras? Por exemplo, meus irmãos, quando nós lemos as prescrições da lei de Moisés no Antigo Testamento, Deus estabeleceu inúmeras regras para o povo hebreu adorar o nosso Senhor. Ou seja, cai por terra aquele famoso argumento que cada um adora do seu jeito ou cultua a Deus do seu jeito, não é verdade? Isso é uma grande mentira. Deus estabeleceu inúmeros padrões para o seu povo o adorar, porque Ele é santo e exige uma adoração santa do seu povo. E a questão sobre se aproximar de um Deus santo
é um tema central no livro de Êxodo e principalmente no livro de Levítico, que dá uma ênfase muito maior na maneira correta que nós devemos cultuar a Deus. E quando nós vamos ao livro de Êxodo, nós encontramos que Deus instituiu 3 festas anuais. E todos os homens de Israel deveriam celebrar essas 3 festas: a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. Está em Deuteronômio capítulo 16, Êxodo 23, Êxodo 34, Deuteronômio 16. E os israelitas tinham que se reunir no santuário de Deus, que era o templo, para oferecer sacrifícios, para celebrar com generosidade, pedindo perdão dos seus pecados, e tudo isso celebrando em grande alegria. Porque Deus, meus irmãos, tinha tantas regras específicas para o povo israelita. O propósito de Deus era criar um povo separado, um povo santo. E um exemplo muito famoso da aproximação irreverente diante de Deus, nós encontramos no livro de Levítico, que falam sobre Nadab e Abiú, filhos mais velhos de Arão. Vamos ler o texto bíblico. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. E Nadab e Abiú foram chamados explicitamente por Deus, e foi um grande privilégio para eles e os 70 anciãos subirem ao Monte Sinai juntamente com seu tio Moisés. Eles tiveram grandes privilégios, mas desobedeceram ao mandamento de Deus e ofereceram fogo estranho no altar, meus irmãos. A ofensa deles pode parecer insignificante para inúmeras pessoas que estão acostumadas com esse tipo de negligência, uma adoração que é feita de qualquer maneira para o nosso Senhor, uma adoração irreverente pela qual a nossa geração é conhecida, inclusive aqui no Brasil. A nossa geração, meus irmãos, pensa que pode adorar a Deus de qualquer maneira, e muitos têm tratado Deus como se ele fosse um mordomo e principalmente um Papai Noel que realiza os desejos mais egocêntricos das pessoas, muito difundido pela teologia da prosperidade. E Deus espera a mais profunda reverência. Anote aí, Deus exige a reverência do seu povo, meus irmãos. Não podemos cultuar o nosso Senhor de qualquer maneira. E qual foi a resposta de Moisés para Arão? E falou Moisés a Arão essas palavras: o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. E então nós entendemos à luz desses textos que Deus exige que ele seja adorado da maneira que ele ordenou para a sua igreja. Não podemos criar métodos de adoração, não podemos introduzir coisas estranhas ou fogo estranho no culto a Deus. Quando nós lemos o livro de Malaquias, por exemplo, do capítulo 1, do verso 6 ao 10, nós encontramos Deus, meus irmãos, repreendendo os israelitas porque eles estavam adorando a Deus de qualquer maneira. Leia o texto de Malaquias atentamente depois com calma, lá do capítulo 1. Meus irmãos, vocês verão que Deus não aceita qualquer tipo de culto. Eles estavam oferecendo animais cegos, animais aleijados, animais doentes no sacrifício para Deus. E o que o nosso Senhor disse para aquele povo: não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Está em Malaquias, olha no texto, meus irmãos. E eu poderia multiplicar inúmeros exemplos do Antigo Testamento que Deus não se agrada com qualquer tipo de culto. Mas e no Novo Testamento? Como o culto funcionava, por exemplo? O batismo e a ceia do Senhor, meus irmãos, tomaram o lugar da circuncisão e da Páscoa judaica. Os cristãos não precisavam mais guardar o calendário judaico, e o apóstolo Paulo explicou isso claramente no livro de Gálatas. O sábado, por exemplo, já não era guardado pelos apóstolos já no primeiro século da igreja. O dia que era observado pelos cristãos era o da ressurreição de Jesus, que aconteceu no domingo, que ficou conhecido como o Dia do Senhor. Veja no livro de Atos. Então, não foi uma criação dos romanos, a guarda do domingo ou de Constantino, mas esse dia já era observado pelos apóstolos de Cristo como um dia para ser guardado, lembrando da ressurreição do nosso Senhor.
Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, meus irmãos, que o apóstolo Paulo regula a pregação, a oração, o cântico e as práticas sacramentais da igreja em Corinto. Ele dá orientações específicas quando nós vamos nos reunir na igreja. E nessa mesma carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo regulou a oração, o canto, a profecia, a pregação, papel das mulheres na igreja, profetizando, decência e ordem, e ressalta a sua autoridade como apóstolo e enviado por Jesus Cristo. E ele escreve: porque Deus não é de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos eu ensino essas palavras. E no culto, as mulheres devem se adornar com modéstia e bom senso, como convém, nós encontramos em Timóteo. E resumidamente, como funcionava o culto na igreja primitiva? O culto, meus irmãos, deveria ter leitura bíblica da palavra de Deus, uma oração pública antes do sermão, ensino e pregação da palavra de Deus, batismo e a ceia do Senhor. E nós recebemos a ordem de adorar a Deus com reverência e santo temor em Hebreus. E será, meus irmãos, que encontramos no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento alguma prescrição bíblica para permitirmos políticos pedindo votos para os membros da igreja, como se isso fizesse parte do culto a Deus, meus irmãos? De maneira nenhuma. Deus despreza esse tipo de adoração, meus irmãos. Deus despreza esse tipo de culto, meus irmãos. Eles estão adorando a Deus de qualquer maneira, fazendo da igreja um curral político, meus irmãos. Olha isso, que absurdo! E isso tem prejudicado o testemunho da verdadeira igreja aqui no Brasil e inclusive tem pecado contra a santidade de Deus. E a nossa geração de evangélicos se parece com os samaritanos. Lembra do que Jesus disse, meus irmãos, para a mulher samaritana? Vocês adoram o que não conhecem, pois a salvação vem dos judeus. Os samaritanos, eles deveriam olhar para as Escrituras e analisar que Deus revelou quem Ele é para o povo judeu, as suas leis, seus profetas, seu culto, sua lei. O Messias, ele vem da linhagem dos judeus, da linhagem de Davi. E hoje, a igreja, em sua grande maioria, adora o Deus que elas não conhecem. E eles estão oferecendo um culto para o nosso Senhor que sobe para as suas narinas como algo podre, meus irmãos. E que Deus levante mais homens e mulheres corajosos para se opor a esse tipo de politicagem na igreja de Cristo. A igreja do Senhor e não dos homens. Devemos adorar ao nosso Senhor na maneira que Ele nos ensinou na sua palavra. E esse foi mais um vídeo no canal. Se vocês gostaram, deixe o like. Comente também a opinião de vocês a respeito desse tema que é muito importante. E se você é novo no canal, se inscreva e ative a opção receber todas as notificações para vocês serem notificados quando eu postar novos vídeos aqui no canal. E se vocês quiserem também contribuir com o meu trabalho aqui no YouTube, meus irmãos, a orientação vai estar disponível na descrição dos vídeos aqui no canal. E que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.